Ladies and gentlemen, Welcome. Iron Lady of the Western World. Olá, ferrenhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Eu sou a Lohane Cardoso, estou aqui com o meu co-host, o Rafael Slatinski, e hoje nós estamos recebendo a Ana Maria Camargo. A Ana ela é mestre em Educação com foco em e-learning pela Universidade de Hull, da Inglaterra. Atuou como professora online de 2006 a 2014. A sua trajetória como educadora liberal, politicamente engajada, inclui a participação ativa em políticas educacionais liberais, é palestrante, escritora, consultora. Atualmente também ela atua como presidente do Instituto Livres para Escolher, organização sem fins lucrativos, inteiramente voltada à promoção da liberdade educacional. Bem-vinda, Ana, tudo bem? Obrigada, Lorraine. Sim, tudo jóia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar de volta aqui com vocês no Clube Damas de Ferro. Ana, hoje nós gostaríamos de falar contigo um pouco sobre o Enem. Nós tivemos a última prova agora no mês passado, né? E nós percebemos que o Enem há muito tempo, ou como você mesma disse hoje para mim, desde sempre ele possui um viés, ele foi utilizado como uma arma política, né? Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Qual foi o intuito que levou o Enem a ser criado? Bom, eu acho que o intuito da criação do Enem foi, assim, eu vou, talvez esteja sendo um pouco ingênua, mas eu acho que foi bem intencionado. A ideia foi democratizar o acesso, facilitar o processo dos estudantes para eles entrarem em faculdades, nas universidades. Então, eles faziam a prova em um lugar e poderiam entrar numa universidade em outro estado, uma prova unificada. Eu acho que houve uma boa intenção, mas uma desinformação, porque ao centralizar essa prova, que é tão importante, tão decisiva na vida de tantos estudantes, apesar de ter facilitado o acesso de pessoas que moram em outros estados, que podem usar essa nota também para entrar em universidades privadas, a centralização pelo Estado não é boa, porque, primeiro, que qualquer problema é um problema de proporções gigantescas, porque é uma prova única para o Brasil inteiro. Segundo, por causa de toda a logística envolvida, e claramente não é papel do Estado participar, organizar essa logística de prova. Existem empresas que fazem isso. E fazem isso, por exemplo, nos Estados Unidos, o SAT, que é o exame mais comum de acesso às universidades, ele, se eu não me engano, ele é feito 4 vezes por ano. Imagine se o Brasil, se aqui o INEP ia dar conta de fazer isso 4 vezes por ano. Esse é outro problema, né? Você envolve uma estrutura enorme para organizar, como eu falei, essa logística de segurança, enfim, para todos os estados têm que ter. Então, seria muito mais evidente, muito mais adequado, muito economicamente muito mais saudável, permitir, né, contratar empresas, permitir que empresas atuassem fazendo esses exames para selecionar para as universidades. Isso do ponto de vista econômico e de logística mesmo. Além disso, ia permitir, ia dar mais chances, quer dizer, o aluno ele não ficou pronto para aquele, digamos, teve um agora em novembro, mas aí se tivesse um em abril, ele faria o de abril, aí não teve e não deu para fazer em abril, faz, sei lá, 3 meses depois, mas não, ele não conseguiu esse ano por alguma razão, ele tem que esperar um ano para fazer de novo. Isso é de uma estupidez atroz, não tem nada que justifique isso, nem assim, se a gente alega, tem a facilidade, aquela que eu mencionei no começo, que permite que o aluno faça. Olha, pelo menos deveria se colocar, se permitir que houvesse
concorrência, né? Ok, que o Estado quer continuar fazendo o Enem, tá, ok, mas que se permita, que se promova, se abra uma concorrência para o Enem, né? De empresas privadas que fizessem o Enem. Isso do ponto de vista logístico, ponto de vista da chance para os alunos. Agora, tem uma outra questão, que é essa a que você se referiu, é que quando você só tem uma prova de acesso para a universidade feita pelo Estado, então, o currículo do Enem, ele direciona todo o currículo de praticamente todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas, que não é só a escola pública que vai seguir um currículo posto pelo Estado, porque as escolas privadas também querem que os seus alunos tenham um bom desempenho no Enem. Então, não importa, pouco importa assim, o direcionamento ideológico dos estudantes, das famílias, porque todos eles querem tirar uma nota boa no Enem para poder acessar o curso na universidade da sua escolha. Então, quando você tem um exame só que faz isso, o que quer que eles saibam que vai cair no Enem, é isso que os professores vão dar. Não importa se ele concorda, se ele não concorda, se ele é de esquerda, se ele é não importa. Então, ele direciona o ensino dessa maneira, o que é extremamente nocivo. Aí você junta isso ao fato de nós termos uma academia, principalmente nas áreas de humanidades, e principalmente, eu acrescentaria que mais ainda na área de educação, os professores, as pessoas que militam nessa área, que são muito mais militantes do que propriamente pesquisadores ou pessoas que estão interessadas de fato no que é importante na neurociência, na aprendizagem. A maioria dos professores, é, os cursos de educação, desses cursos que formam professores, eles estão lá para direcionar para um lado ideológico, né? Eles são quase que 100% de esquerda, então eles estão lá para militar, para formar militantes. Então, a pessoa que vai estudar pedagogia, ele entra na faculdade, ele vai estudar teóricos da esquerda, pessoas que explicitamente pregam que o papel do professor é o de promover a revolução marxista, né? Então, isso está nos livros que eles estudam. E aí, então, os livros que são escritos, os livros que eles estudam são esses. Se você for ver, por exemplo, isso fica muito claro na questão da alfabetização no Brasil. Os professores, eles aprendem que a alfabetizar você não pode ensinar, então resistem bravamente a adotar o método fônico para ensinar as crianças a ler e a escrever, porque teoricamente não permite que a criança pense criticamente. Eles querem, quando fala pensar criticamente, não é fazer a pessoa analisar a partir de dados e evidências, não. Pensar criticamente, a teoria crítica significa formar pessoas com um pensamento de esquerda, né? Aquilo que Paulo Freire chamava de conscientização. Então, é, o professor alfabetizador, ele segue lá, não é nem Paulo Freire, porque Paulo Freire trabalhou lá com adultos, enfim. É o socioconstrutivismo, e aí o professor não pode ensinar os sons para as crianças, tem que esperar a criança entender como é, ou seja, o que vem acontecendo a gente vem formando um exército de analfabetos funcionais, porque há um momento certo, há uma idade certa para assim, aprender a ler e escrever, né? Quando você está
se desenvolvendo as suas sinapses neuronais. Há uma idade certa para isso, mas os professores brasileiros seguem essa cartilha socioconstrutivista que foi abandonada pelos países onde as crianças efetivamente aprendem a ler há mais de 30 anos. Existe uma neurociência que mostra que o método fônico é o que funciona, mas eu estou falando tudo isso para dizer que não importa o que funciona ou o que não funciona, as faculdades de educação estão aí para formar militantes, né? Então, o objetivo deles é esse, e sendo essas pessoas que vão formar professores, então a gente já soma isso tudo com o que acontece no Enem. Quem é que faz as perguntas do Enem? O INEP tem lá um banco tem um grupo de professores que eles contratam e que fazem um banco de questões. Então, são esses mesmos professores que estudam os mesmos teóricos de esquerda, que resistem a abandonar a militância em prol da ciência, então não podia ser de outro jeito. Então, a gente, acho que assim, enquanto a gente estiver preso a esse modelo, não tem como mudar. Não importa se quando eu falei para você, Lorraine, que sempre foi assim, é porque, independentemente do governo, assim, a, a, o sistema está completamente aparelhado. O MEC, mesmo no governo passado, continuou completamente aparelhado. Eu acho que uma ilha de exceção foi justamente a Secretaria de Alfabetização, que o Nadalim conseguiu fazer avanços nessa direção, que eu falei, assim, apoiado na ciência, mas que aí chegou esse novo governo, já destruiu tudo, já disse que não vale nada, aquilo que foi feito já não serve mais. Então, o INEP é a mesma coisa, os professores que fazem as questões para o Enem são esses mesmos. Então, assim, não importa, na verdade, quem é o governo que está. São sempre as mesmas pessoas. Se você for ver, por exemplo, nas decisões mais locais, de currículo, por exemplo, porque tem a Base Nacional Comum Curricular, que é uma coisa que é imposta para todo mundo, mas aí cada rede faz lá o seu currículo, cada escola faz lá o seu currículo, mas as secretarias de educação também estão todas aparelhadas, todos vêm do mesmo lugar. Então, é muito difícil mudar. E, por exemplo, você fala bastante dessa questão de esse monopólio que a gente tem nessa parte do Enem, você citou até o exemplo do ISTA. Antes da gente conseguir avançar um pouco mais nessa pauta, poderia explicar um pouquinho mais como que é o funcionamento do ISTA e como que talvez ele poderia ser aplicável aqui no Brasil? Você fala do exame lá dos Estados Unidos? Isso. Eu não sei, eu não vou saber te dizer tecnicamente os detalhes, mas eles fazem, eles testam linguagem e matemática básica, e aí você, me parece que uma parte de conhecimentos gerais também, de ciências, eu não sei exatamente quais são as disciplinas que caem nesse exame, mas você pode fazer mais de uma vez. Cada universidade, por exemplo, exige um range, né? Estava me faltando a palavra agora, uma extensão de pontuação. Então, por exemplo, para universidades mais seletivas, eles vão pedir uma nota no SAT mais alta do que uma menos seletiva, né? Então, e esse é um componente só para entrar numa universidade, né? Tem muitos outros, né? Mas esse para testar, principalmente linguagem e matemática, como eu falei, eu não sei exatamente o que mais cai nesses exames, mas eles são oferecidos 3, 4 vezes por ano. Tem uma outra empresa também que faz, eu não vou me lembrar o nome agora, mas não é só o SAT, tem um outro exame que também é utilizado para entrar em universidades americanas, que a gente poderia comprar, fazer, aplicar aqui no Brasil. Testes computadorizados, não tem. Eles poderiam perfeitamente fazer aqui para o Brasil. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais?
no YouTube, Spotify, Instagram e principalmente em nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. Ana, você acha que o Enem, então, ele é só um reflexo da doutrinação que ocorre nas escolas? A educação básica no Brasil hoje ele é centralizada ali, né? Como você falou, as mesmas pessoas decidem quais matérias, quem serão os professores, os estudiosos que serão analisados pelos alunos. E então você acha que o Enem ele acaba se tornando só um reflexo dessa doutrinação que vem desde sempre? Ele é mais do que um reflexo, eu diria que ele é o indutor, porque ele é o objetivo final, né? Se ele é o objetivo final, quem entra numa escola, a partir de uma certa idade, pequenininho não, mas a partir de uma certa idade você já começa a ver o que cai no Enem, é o que cai no Enem. E aí pouco importa se o que cai no Enem vai ser útil para a sua vida ou não, ou se é verdadeiro ou não, ou se cientificamente aprovado ou não. Não importa, cai no Enem, o cara vai ter que aprender. Então, aí se estuda um monte de bobagem sobre agronegócio, sobre, principalmente nas áreas de sociologia, filosofia, aí é só, não é que sejam matérias inúteis, assim, eu acho que há muito, filosofia é uma coisa super importante, mas aí a gente precisa lembrar, né? Que filosofia é essa que esses estudantes do ensino médio aprendem, estudam, que, assim, a maioria deles analfabeto funcional. Aliás, vamos combinar, a maioria dos professores também não é exatamente bem formado, né? Muitos deles também analfabetos funcionais. Nós selecionamos os professores entre os piores alunos do ensino médio. E a gente sabe isso. A gente sabe que são os piores porque a gente sabe qual e a nota de corte para entrar, a nota do Enem, nota de corte do Enem para entrar em um curso de pedagogia é baixíssima. Qualquer pessoa consegue entrar num curso de pedagogia em uma unisquina dessa qualquer. Aí ele consegue lá uma bolsa do ProUni e ele vai sair de lá, depois de 4 anos, ele vai sair de lá para ser professor. Muitos deles são realmente analfabetos funcionais. Você pensa nos piores alunos do ensino médio. O cara é analfabeto funcional, é aquele menino, coitado, que vem se arrastando ao longo do tempo e não sabe ler direito, e vai sendo empurrado, vai sendo aprovado, aí chega lá no final, eu vou fazer uma faculdade, consegue, vou fazer aqui. Vou fazer para pedagogia, que eu consigo uma bolsa do ProUni. Aí, 4 anos depois, ele está lá no mercado para ser professor. Então, esse professor está capacitado, por mais que ele tenha boa vontade, interesse e tal, né? Na média, para dar uma boa aula de filosofia, ele não entende nem o que ele lê no jornal. Imagine se ele vai entender um pensamento mais profundo e filosofia para debater com os alunos. Coitado, o professor não consegue nem ser ouvido pelos alunos, que tem essa questão também, os alunos não entendem nada. Não há nenhum controle, na maioria das escolas, não há controle de disciplina. Então, o professor, coitado, nem ouvido ele é. É assim, é um caos total. A educação no Brasil é um caos total. A gente não sabe nem o que é pior. E, por exemplo, você citou dessa parte que é fácil de conseguir entrar no curso de pedagogia. E até gostaria de até entrar nessa pauta sobre mais essa parte da pontuação em si do Enem. Como que você vê essa relação da pontuação do Enem? Porque, por exemplo, quando você fala que vou entrar numa medicina, tá bom, você tem que acertar quase que a prova inteira, né? Agora, quando você vai entrar no curso de pedagogia, como tu mesmo mencionou, até um de matemática, não precisa nem ser pedagogia, matemática em si, a nota já despenca, né? Matemática eu não sei, matemática eu não sei, eu não dei o que eu sei, assim, mas, por exemplo, para você entrar num curso, numa engenharia, numa medicina, 800 pontos, normalmente, uma boa faculdade, com menos de 800, 700, você não consegue entrar. Num curso privado, de uma universidade particular, mesmo numa federal, assim, menos
vistosa, menos famosa, 400, 450 pontos, você entra no curso de pedagogia. Você acha que essa banalização, digamos assim, selecionando os piores alunos para entrarem na faculdade, para serem professores depois, ela ocorre desde sempre ou ela vem ocorrendo depois da criação do Enem, como você falou, dessa criação dessa métrica? Eu não tenho, Lorraine, dados antigos, eu não posso te dizer, mas eu acho que tem piorado bastante. Acho que com o esse tipo, por exemplo, quando começou a fazer essa ampliação da oferta de vagas nas universidades, eu acho que eu estou falando aqui sem dados, né? Então, é uma percepção. Eu acho que isso piorou, até porque desde que surgiu isso, o FIES, o ProUni, houve um incentivo para atrair pessoas para os cursos de pedagogia. E, ao mesmo tempo, a carreira de professor ela é muito desprestigiada. Eu não vou nem aqui falar de salário, que eu acho que em relação a outras profissões não é tão diferente assim. Você pode ser um bom professor. Mas as condições de trabalho, como eu estava falando, normalmente são muito ruins. Não há respeito dos alunos pelo professor, e aí a culpa não é só do sistema de educação, aí é a culpa dos pais. Os pais têm terceirizado muito a educação dos filhos, então eles não assim, entregam para a escola a tarefa de civilizar os filhos. Então, a coitada da professora chega lá, ela tem um aluno agredindo verbalmente, quando não fisicamente, então então, se você pensa, olha, eu vou ser professor, ok, o meu salário não é tão ruim assim, mas eu posso ser agredida, eu posso ser ameaçada, é extremamente cansativo, é extremamente frustrante para um cara que é vocacionado para ensinar, ele vê que ele tem que ficar preso, por exemplo, a capacitação que a Secretaria de Educação, de modo geral, dão aos professores, é muito ruim, é baseada nesses livros antigos, nessas metodologias ultrapassadíssimas de militância. Então, eu acho que para a gente conseguir atrair estudantes que não fossem os piores alunos do ensino médio, lembrei, a gente estava falando do professor que aquela pessoa que é vocacionada, né? É muito desestimulante você saber que você não vai ter chance de ser capacitado, nem a formação básica, nem os cursos que vêm depois de pós-graduação, mesmo mestrado, porque aí o seu orientador vai orientar o cara para a área dele, para a área que ele quer, você não vai poder fazer a sua pesquisa no que você quiser. Então, eu acho que para atrair pessoas vocacionadas, bons alunos para a carreira de professor, a gente teria que mexer em várias coisas. Primeiro, em relação, já que temos que ter um professor como funcionário público, teria que ter uma carreira nova, né, com níveis de exigência de entrada e de permanência bem mais altos, né? Um nível de performance que, que permitisse ele ficar, mas que também desse a chance dele sair, se ele não tivesse bem, né? Pagando mais para selecionar esse cara que ele é bom, que ele quer estudar, e precisaria ter liberdade nas universidades para ele estudar, para ele aprender, para ele ensinar de acordo com o estado da arte, né, da pedagogia, e não ter que se submeter a essas coisas ultrapassadas, ideologizadas, que é o que a gente tem.
E, como eu falei, uma carreira nova no Estado, mas aí para isso teria que ter uma reforma administrativa, né, para alterar a carreira dos professores. Como eu falei, botar o sarrafo lá em cima, selecionar, só entra um cara que atinge, sei lá, um nível X, passou 2 anos de novo, faz uma prova, para poder, enfim, dar aquela peneirada e atrair as pessoas. Isso traria também prestígio à carreira de professor, né? Porque todo mundo sabe como é que professor é formado. Então, e fora isso, um suporte nas escolas, né? Porque, como eu estava falando, professor nas escolas, eles enfrentam uma realidade muito difícil, muitos que sequer conseguem ensinar, sequer conseguem ser ouvidos. Tal é o nível de desrespeito com o profissional, com o ser humano, até, né? Que ele está ali tentando dar aula, falar, né, transmitir um pouco do que ele sabe, e não existe. Muitas vezes, até o gestor da escola, o diretor, ele quer dar um apoio, mas o sistema não permite. Então, se a gente pega aquele aluno que não deixa ninguém, não deixa professor dar aula, o que faz com ele? Conversa com os pais não fazem nada, vai transfere. Se for um menino, sei lá, realmente problemático, aí o que faz? Muda ele para outra escola, né? Não, aqui ele já criou problema, aí muda para outra escola, aí ele vai criar problema na outra escola. E sempre uma visão que eu acho ruim também, não pode tirar o aluno, não pode expulsar o aluno. Tem que dar um jeito. Coitado do aluno, sim, eu concordo. Coitado do aluno, muitas vezes é um problema, ele é resultado do ambiente dele. Eu entendo tudo isso. Mas os outros alunos que estão na sala não têm culpa. Então, você vai prejudicar toda a turma que não consegue aprender, que o professor não consegue dar aula, porque tem um aluno, 2 alunos, sei lá, extremamente disruptivos, que atrapalham a aula toda e que, coitadinho, não pode fazer nada com ele. Não está certo. Alguma coisa tem que ser feita, e deixar esse aluno lá sem controle não é a solução. Então, enfim, eu estou falando isso seria mais um ponto para fazer com que bons alunos do ensino médio se sentissem atraídos para essa carreira. Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. A gente percebe que o Enem, como você falou, eu acho que por mais que ele seja o foco onde as pessoas estudam ali, se preparam, são doutrinadas para chegar até nele e passar, eu acho que ele é utilizado hoje no Brasil de acordo com quem está na política, né? A gente percebe que temas como agro, temas de gênero, esses temas eles são pautados e trabalhados no Enem de forma bem ideológica, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E de uns anos para cá, essa pauta identitária, woke, está cada vez mais forte, né? Então, perguntas relacionadas a transgenderismo, todas essas questões, elas aparecem e, de novo, né, como as pessoas sabem que isso surge nos exames, então isso é algo que se fala, que se discute nas escolas, e o que é lastimável, lamentável, esse wokeismo, esse marxismo identitário, é algo extremamente deletério, não apenas porque empobrece as aulas, mas assim, toma um tempo que os estudantes e os professores não têm, né? Então fica se discutindo bobagens, né? Sobre que não pode falar sobre abordar um assunto
sob uma determinada ótica, porque é ótica do colonizador, aí você tem que estudar a história sob a ótica do indígena, e isso empobrece muito o currículo, e por trás disso tudo há um desejo explícito de destruir a cultura, os valores da cultura ocidental, o que eu acho, de novo, lamentável. E é isso que a gente vê avançar cada vez mais nas escolas, e pelo que nós vemos, estão acontecendo agora, as conferências para o novo Plano Nacional de Educação estão acontecendo nos diferentes estados, e o documento referência colocado pelo governo para ser debatido nessas conferências, e a partir do qual será feito o Plano Nacional de Educação para valer entre 2024 e 2034, ele é um documento completamente tomado pelo wokismo, completamente tomado pelo wokismo. Então, ele é cheio de cacoetes de esquerda. Então, se fala, se você dar uma olhada na lista das organizações que participaram da elaboração do documento, que apoiaram a elaboração do documento, é uma coisa. Então, quase todos são sindicatos, a maioria ligados à educação, mas nem todos. Aí tem também a CUT, tem o MST, tem eu já não vou saber mais, assim, a organização lá dos transgêneros, travestis, lésbicas, não sei o que, não sei o quê. Enfim, são grupos que pouquíssimo, nada tem a ver com o que a gente espera, o que eu acredito que a maioria das famílias esperam da formação de crianças e adolescentes em escolas. Não é isso. Mas o plano, o documento de referência que está posto, não fala de nada em relação à qualidade, à meta de desempenho. Ao contrário, o plano atual, que vai vencer agora no final do ano, é o nosso Plano Nacional de Educação, que vence agora em 2020, no começo de 2024, ele tem uma das poucas metas que é razoável, é a meta 7, que tem a ver com o desempenho das escolas medida através do IDEB e tal. E aí, esse documento que está sendo debatido agora já diz que isso aí está errado, não tem que medir nada, que a qualidade da educação tem que ser qualidade social, socialmente referenciada. Aí você vai ver o que é qualidade social. É a qualidade das escolas que têm diversidade, equidade e inclusão. Só que antirracismo, aí você vai ver o que é cada uma dessas coisas. Então, diversidade não é diversidade de opinião, não é diversidade no sentido de respeito à individualidade. É diversidade, que na verdade é o oposto, né? É você ter pessoas que se colocam contra, né, o que eles determinam como a voz opressora. Então, é diverso, não basta ser, não basta, porque às vezes a pessoa, não, é porque diverso é quando tem gay, lésbica, ou é preto, ou é indígena. Não basta ser isso, tem que ser militante. Então, aquele menino que é preto, mas ele é cristão, não serve. Esse aí está fora, esse não conta. Esse não é diverso, né? Se for uma menina, uma adolescente lá que gosta de menina, é lésbica e tal, mas ela não é dela, ela não quer participar ela não quer militar, não serve. Ela também não é diversa o suficiente, né? Então, diversidade diverso é aquele indivíduo que milita, que está ali para com o propósito de transformar.
o status quo, né, para sobrepor o que eles chamam de cis heteronormatividade, né? Então, se você é cis, se você é hétero, se você é normal, então você tem que ser calado. Então, quando eles falam de inclusão, significa exclusão desse cara que é cis, heteronormal, ou exclusão do menino que é preto, mas é crente, exclusão da menina que é lésbica, mas não participa dessas coisas. Inclusão significa só a gente que fala, só a gente que manda. Então, se você, principalmente, se for um aluno branco, homem, cis, é, esse coitado, esse aí não abre a boca, ele calado ele já está errado. Então, isso é o que eles chamam de inclusão. É exatamente o oposto. Lamentavelmente, é basicamente isso que está dirigindo a visão nesse novo documento que está sendo debatido. Essa tentativa de querer lacrar, como você trouxe, ela acaba deixando o Enem uma prova menos técnica, né? Ela, numa prova nada Sim, técnica, ela totalmente, foca em doutrinar e totalmente, política, né? totalmente. Mas é engraçado que algumas matérias, tipo como matemática, mesmo essa prova não sendo tão técnica, ela possui uma validade de pontos maiores que as outras. Por que que você acha que eles fazem essa diferenciação? Não sei, não faço ideia. Aliás, eu não sabia, nem sabia o que você está dizendo, que a prova de matemática ela tem uma pontuação mais alta do que as outras? Isso. Ah, eu não sabia. Não sabia disso. Então, não saberei responder a sua pergunta. Mas, Você por acha que exemplo, Pode falar. não, é só um comentário que eu acho engraçado que, na verdade, eu automaticamente já tô errado pra essa galera, né? Porque eu bato todas as questões ali que daí pronto, falando que eu sou opressor ali por Você existir. é Uhum. opressor, você é Você seria o opressor, excluído, total. como diz a Ana, né? Você não faz parte da inclusão. E a gente percebe como as pessoas, elas podem ter valores dentro delas, só que como elas vão fazer umas provas, assim como você disse, elas acabam se afastando daquilo que elas acreditam para poder passar, né? A gente percebe que os É. temas da redação do Enem, principalmente, né? Todo ano o pessoal espera qual será o tema mais Não, bizarro, existem ideologicamente falando. fórmulas. Os professores de redação, eles dão fórmulas, né? O aluno sabe quem é o cara que ele tem que citar. Então, já tem, mesmo que ele não acredite em nada daquilo, mesmo que ele sabe quem é, ele tem que citar Simone de Beauvoir, ele tem que citar, é, é, como é o nome daquele francês agora, não sei, Michel Foucault. Então, aí a introdução é assim, eles já fazem toda uma fórmulazinha, você vai substituindo isso aqui, aquele. O tema você adapta aquilo ali. Os bons professores, eles de redação, eles fazem isso, eles têm isso aí. Mesmo por exemplo, nas aulas de história ou de geografia, o professor que não está lá para lacrar, ele diz, olha, isso aqui está errado, mas quando chegar na prova, você tem que dizer que isso aqui está certo, né? Uhum. Então, as coisas são bem, bem as claras. Eu acho, aqui eu posso estar sendo, de novo, eu não posso estar sendo ingênua, mas eu acho que muitos estudantes, eles sabem que não é assim, né? Então, mesmo o professor lacrador, eu acho que o estudante, ele sabe, ele identifica que o cara está ali para doutrinar, mas ou ele acredita já naquilo, se ele não acredita, se não é o valor dele, um aluno já com seus 15, 16 anos, eu acho difícil que ele vá ser o cara que que não acredita nesse identitarismo e tal, ele pode até fingir para não criar confusão, mas eu acho que nessa idade já não muda mais. O problema é quando você pega desde pequeno, né? E como se tem sido feito, principalmente a gente vê histórias acontecendo nos Estados Unidos, em que tem turmas, que as crianças são separadas de acordo com a cor da pele, então os brancos vêm para cá, os pretos vêm para cá, e aí há toda uma aula para explicar para as crianças brancas por que ela é culpada do coleguinha preto ser triste, enfim. Então, desde cedo começa isso, e aí, assim,
colocando uma culpa. E aí, o que é que você vai fazer? Vamos pensar aqui uma maneira de você compensar isso aí. E isso tem trazido, isso tem formado crianças e jovens realmente com uma propensão a esse tipo de sentimento bastante forte. E a gente vê nas universidades americanas como eles estão cada vez mais intolerantes, né? A tolerância do intolerante, né? Isso, né? E, por exemplo, Ana, desta parte, assim, como que você vê sobre a questão da redação também, do Enem? Como eu vejo como assim. E, por exemplo, na redação do Enem, até esse ano, foi sobre a questão da invisibilidade da mulher ali, né, dos serviços de casa. Como que Sim. você vê como que estão caminhando cada vez mais as pautas, né, esses temas, assim, para a redação? Eu acho que já há bastante tempo o tema da redação é essa coisa assim meio de lacração. A desse ano, em particular, não achei nem tão ruim assim, né? Porque o trabalho em casa, de fato, é uma coisa meio invisível. Não achei dos piores, não. Assim, já foi mais lacrador. É, Uhum. foi um tema que para quem quer lacrar, foi bom, dá espaço lá para você lacrar, mulher invisibilizada, tal, misoginia, machismo, tal. Dava para fazer, mas dava para fazer também uma coisa menos lacradora, falando do esforço, por exemplo, das pessoas mais pobres, muitas famílias que não têm o pai, que a mãe é que tem que fazer tudo, e que enfim, eu acho que não foram nem dos piores, mas assim, ao longo dos anos, essa parte da redação, eu acho que é o momento que eles gostam mais de lacrar. Eles se utilizam mais disso, né? Ana, e você É, acha que um dia essa prova ela vai poder ser mais ética e menos ideológica? quando estiver na mão do Estado, nesse modelo, não vai ser nunca. O Estado não é ético. O Estado é direcionado para o poder e ele vai fazer o que for preciso para manter o poder. Que nem tu vê que, Para por ser exemplo, mais ético, ele teria, como eu falei, teria que pelo menos permitir a concorrência de outras de empresas que entrassem e fizessem exames que tivessem o mesmo poder de acesso à universidade. por Diga, exemplo, desculpa te interromper. não, sem problemas. Tu vê que a relação, que nem você havia mencionado sobre que hoje em dia está cada vez mais uma agenda woke e tudo mais. Eu já sentia que antigamente, pelo menos na minha época de colegial, quando eu ia ter a prova do Enem, eu sentia que o pessoal descartava tudo que aquilo que não era relevante. Então, não vai cair no Enem, era irrelevante. Sente que, por exemplo, com isso está tendo esta piora desse jeito, que tem cada vez mais aumenta esse pensamento de que isso daqui é relevante no Enem, então pronto, Acho, descarta. acho, acho. Tá empobrecendo muito o currículo. Assim, o Enem tem um peso nisso, nesse empobrecimento, como você está falando. Isso não é relevante porque não cai no Enem. Então, você perde-se os professores perdem um tempo enorme ensinando coisas que, na verdade, são irrelevantes, mas são relevantes para o Enem, né? Irrelevantes, às vezes, não são nem verdadeiras, né? Então, vamos imaginar que são verdadeiras, mas não são tão relevantes assim, e se perde um tempo enorme nisso, se empobrece muito o ensino, e acho também que há uma questão aí de uniformização, né? De tudo ficar muito homogêneo, então, isso, além da questão do Enem, tem a questão também da Base Nacional Comum Curricular, que é obrigatória para todas as escolas. Então, por exemplo, se você quer ter. A gente não pode ter aqui no Brasil uma escola que seja
só focada por exemplo, na educação clássica, né? Que você vai ensinar só educação clássica, porque ela aí não vai cumprir com todos os objetivos da Base Nacional Comum Curricular, mesmo que os pais escolham, né? Assim, não, se eles pudessem, que eles escolheriam assim, não, eu não importa que meu filho sei lá, não se prepare para o Enem. Depois, quando ele chegar lá mais perto, ele vai estudar alguma coisa. Eu quero que meu filho, até o terceiro ano do ensino médio, ele só tem uma educação clássica. Ele vai aprender retórica, ele vai aprender geometria, ele vai aprender educação clássica. Não pode. Ele é obrigado a estudar aquelas coisas, todas aquelas disciplinas, não é uma opção. Essa também é uma grande deficiência da educação no Brasil, essa imposição curricular, né? Essa falta de possibilidade das famílias escolherem um currículo diferente para os filhos. Ainda que, por exemplo, para os pequenos houvesse uma base comum, eu acho que uma base comum para os pequenos, todo mundo tem que saber ler e escrever bem, todo mundo tem que saber um mínimo de matemática, noções de ciências, noções de ciências biológicas e ciências sociais, até, sei lá, Fundamental 1, pronto. Fundamental 2, talvez. Do meio do Fundamental 2 depois para o ensino médio, não deveria haver compulsoriedade nenhuma. Cada escola faz o que quiser, cada família escolhe, livre para escolher, né? Cada família escolhe aquilo que ela acredita, o que seja melhor para os filhos, inclusive também essa ensino técnico, que no Brasil é essa pobreza, né? Porque acha que todo mundo tem que ir para a universidade, às vezes o adolescente ele está afim de ir para a universidade, ele tem um outro talento, ele tem um outro propósito, ele não quer ir para a universidade, existe um espaço, um campo para isso, mas há um preconceito enorme, enfim. Essa falta de diversidade, de opção curricular, eu acho que um dos piores problemas, e que amarra muito isso em relação ao Enem, porque, além de tudo, os pais não têm a opção de dizer assim, não, eu não quero que meu filho passe os anos, sei lá, 11, 12 anos da vida dele estudando para o Enem, todas essas disciplinas que são relevantes só porque cai no Enem. Então, os pais não têm essa liberdade. É muito, muito ruim. Ana, e eu vejo ali qual que é o trabalho que vocês do Livre para Escolher vocês fazem em relação a isso. Eu vi que você falou assim que é importante que os pais eles tenham a possibilidade de escolher. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui em Santa Catarina nós tivemos aprovada a lei do homeschooling, ela foi derrubada na justiça. Então, assim, essa falta de opção para os pais e qual que é a atuação do Instituto em relação a isso? A gente faz um trabalho de lobby, de advocacy, né? Junto a quem toma as decisões políticas, inclusive, essa questão do homeschooling, aí não foi um trabalho do livro para escolher especificamente, mas a gente bateu bastante nisso na época. No ano passado, não foi no ano passado, em 2020, a gente está em 2023, né? Foi em 2022, final de 2021 até o final de 2022, eu trabalhei na liderança. Pode falar partido aqui? Uhum. Então, depois, se vocês acharem que estão adequados, vocês cortam. A liderança do Partido Novo. E foi justamente na época que foi votado na Câmara, o Partido Novo fez um esforço nesse sentido, eu estava lá, eu fiz um esforço também, e a gente conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados o projeto que permite o homeschooling. O que acontece é que, embora alguns municípios, e foi o estado de Santa Catarina ou foi algum município em Foi o Santa estado de Catarina que Santa aprovou? Catarina. Então, o STF decidiu que essa é uma decisão que deve ser tomada em nível federal, né? O nosso federalismo não funciona, né? Então, o que é horrível, uma coisa péssima,
E aí, quando o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, e aí foi para o Senado e está lá desde maio do ano passado. Está no Senado, esperando que alguém resolva, alguém não, o presidente do Senado resolva pautá-lo, ser votado, né? E eu acho que, assim, eu fico falando que o homeschooling é o nosso cavalo de Troia, porque a minha defesa maior do homeschooling não é só pelo lado das famílias educadoras, né, que eu acho que elas têm todo o direito de educar seus filhos em casa. Meu, a minha defesa maior do homeschooling é porque, ao permitir que as famílias, que os pais, não sejam obrigados a mandar os seus filhos para escolas chanceladas pelo MEC, como é hoje, né? Todos os pais são obrigados a manter os seus filhos matriculados estudando em escolas chanceladas pelo MEC. No momento que você autoriza o homeschooling, ou seja, pelo projeto que foi aprovado na Câmara, ele é obrigado a matricular o filho dele numa escola, mas o filho não precisa frequentar a escola. Ele só precisa fazer provas, ter algum acompanhamento. Então, isso permitiria que essas famílias que não querem matricular os seus filhos numa escola chancelada pelo MEC, por diversas razões, uma delas, por exemplo, pela questão da ideologização, da doutrinação, ou porque querem uma escola clássica, ou porque não querem seguir a BNCC, mas também não querem educar em casa, não querem, não podem, não têm não querem, é difícil, né? Você educar seu filho em casa, só você ali, é difícil. Essas pessoas, elas teriam um mercado aberto, haveria muita gente empreendendo para abrir escolas para atender essas famílias, né? Escolas não chanceladas pelo MEC, escolas de educação clássica, escolas que, por exemplo, que não focassem que só dessem algumas disciplinas e não dessem outras. E aí as famílias teriam assim, um leque de opções muito grande ainda que o projeto aprovado exija que a criança faça provas baseadas na BNCC, eles teriam que fazer todas as provas como as outras crianças que estão em escolas chanceladas pelo MEC. Isso é algo que eles poderiam estudar ali à parte rapidamente, mas não precisariam passar todos os dias letivos indo para uma escola dessa. E isso abriria a possibilidade, como eu falei, assim, de um mercado muito grande de oferta de escolas diferentes, que é algo que a gente não tem hoje. Isso volta naquele Infelizmente, a cerne que a gente gente tem que falou esperar. A gente volta naquele cerne que a gente falou da livre concorrência, né? Desde dos exames a serem oferecidos, desde das formas de educação, tudo volta para Exatamente. o livre mercado. Exatamente. Ana, nós estamos nos encaminhando agora para o fim. Eu quero agradecer agora a todos os nossos ferrenhos que nos acompanharam até aqui. E a vocês que ainda não seguem o nosso canal, nos sigam, ativem as notificações para receber o nosso conteúdo. Ana, eu gostaria que você nos indicasse 3 livros. Eu vou indicar um livro, que é um dos meus preferidos. Eu acho que foi um dos livros que me marcaram mais quando eu comecei a ler, a estudar sobre educação e liberalismo. Esse aqui é um clássico de James Tully, A Árvore Bela. Ele fala justamente de como o mercado de escolas atende famílias extremamente pobres. Ele fala, então, James Tully ele fez uma série de viagens pela Índia e pelos países mais pobres da África, e ele foi conhecendo, é, ele foi descobrir como é que os pobres desses lugares, lugares muito pobres mesmo, como é que eles educavam os seus filhos. Ele descobriu que um número enorme de famílias mantêm os seus filhos em escolas particulares. Não são escolas privadas mantidas por igrejas, por ONGs, são escolas particulares, escolas com donos, né? Eles preferem, são escolas de baixo custo, então, que cobram, por exemplo,
$5 por mês, né? Mas que para aquelas famílias representam, é um custo, mas a diferença que fazer isso representa na vida daquelas crianças, daquelas famílias, de poderem escolher a escola, de poderem exigir da escola algo que eles não têm nas escolas públicas desses países da África que ele andou, ou na Índia, porque as escolas públicas, as escolas do governo, não têm qualquer incentivo para prover um bom serviço. Já esses provedores, muitas vezes que moram ali na mesma favela que a família, aquele dinheiro que ele recebe dessas famílias é muito importante. Então, ele faz o possível, né, para prover um bom serviço. E o que James Toole descobriu é que, além de muito numerosas, essas escolas, efetivamente, as crianças aprendem mais nessas escolas do que nas escolas públicas. Claro que a gente não está comparando essas escolas privadas, particulares, com as escolas de outros países. A gente está falando a comparação dessas escolas com a opção pública que a criança teria lá. E nessa escola, ele é mais bem, ele é melhor atendido, ele aprende mais, os pais se sentem confiantes e os pais podem exigir, né? Então, é um chamado de esperança para que as pessoas, as comunidades pobres em todos os países comecem a prover serviços e também uma esperança para pessoas que acham que a educação só deve ser conduzida por entes públicos. Então, o ente privado, a pessoa que ganha dinheiro com lucro, né? A escola que dá lucro para o dono, isso não é feio, né? A gente ouve muitas pessoas, isso é mercantilização da educação. Sim, a educação é um serviço, né? Ele é um serviço que tem custo, e aquela pessoa que compra, que paga por esse serviço, ela pode cobrar muito mais. Então, é um livro muito, muito esperançoso para todos nós que acreditamos na liberdade de escolha, nos incentivos do mercado e nos resultados. A gente acredita nisso tudo porque a gente sabe que isso dá resultado, e é isso que James Toole mostra nesse livro. Muito bom, muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Rafa, por Obrigado, Ana. acompanhar até aqui. Eu que E a todos agradeço, os eu que nossos agradeço. ferrenhos. E até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.